Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Se você gosta dos nossos vídeos e ainda não está inscrito no canal, convidamos você a fazer parte da nossa família. Não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e comentar o que acha dos nossos conteúdos. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Dito isto, vamos ao vídeo. Me chamo Lia e tenho 38 anos. O relato que vou compartilhar é de uma amiga que me autorizou a enviá-lo para o canal Medo Silencioso. A partir de agora, será minha amiga quem estará contando a história. Eu tinha 17 anos quando conheci um rapaz em um casamento de amigos da família. Ele era 5 anos mais velho e, embora já tivéssemos nos visto antes em outras ocasiões, nunca havíamos conversado de fato. Naquela noite, acabamos conversando e, sem que meus pais percebessem, ficamos juntos. Foi o início de um namoro escondido, já que meus pais eram muito rígidos. Durante 3 anos, nos encontramos em segredo. Meus pais descobriram algumas vezes e não aprovaram, o que gerou muito sofrimento. Eu era muito jovem e imatura, e tudo parecia mais intenso e complicado. Depois de 2 anos, nosso relacionamento chegou ao fim e eu sofri muito. Porém, com o tempo, superei a dor e segui em frente. Os anos se passaram e em 2020, aos 26 anos, me formei em veterinária. Minha vida tomou um rumo diferente e nunca mais vi aquele amor do passado. Consegui um emprego em uma cidade vizinha, cerca de 110 quilômetros de onde eu morava, e fazia o trajeto todos os dias. Um dia, fui chamada para uma chácara onde criavam cavalos para vaquejada. Um dos animais estava machucado, ferido por algum outro animal na noite anterior, e o dono estava muito preocupado. Peguei meus materiais e fui com minha assistente, que conhecia bem o caminho. Quando chegamos, o caseiro da propriedade nos recebeu. Ele era um rapaz bonito, educado e muito atencioso. Ele me levou até o estábulo e vimos que o cavalo tinha uma ferida profunda na pata esquerda. Parecia que algo tinha arrancado um pedaço da carne. Examinei, mediquei o cavalo e avisei que voltaria no dia seguinte para acompanhar sua recuperação. Ao terminar o atendimento, fui até o escritório do dono da chácara e, para minha surpresa, era o meu antigo amor. Vamos chamá-lo de Tiago. Ficamos surpresos e trocamos algumas palavras sobre como o mundo é pequeno. Saí de lá com uma sensação estranha de nostalgia. Naquela noite, ao chegar em casa, recebi uma mensagem no WhatsApp. Olá, doutora. O cavalo parece estar melhor. Desculpe pela hora. Só queria avisar. Achei que a mensagem era do dono, mas logo percebi que era do caseiro, que se chamava Henrique. Achei educado e respondi formalmente. No dia seguinte, voltei à chácara e dessa vez quem me recebeu foi o Tiago. Conversamos sobre o cavalo e ele me convidou para almoçar, mas eu recusei, pois tinha outros compromissos. Ao sair, vi Henrique vindo a cavalo do fundo da chácara. Ele me cumprimentou com um sorriso, mas algo em seu comportamento me deixou desconfortável. Mais tarde naquele dia, recebi várias mensagens de Henrique perguntando por que eu não tinha avisado que estava indo à chácara. Achei estranho e não respondi. À noite, recebi outra mensagem de Tiago convidando-me para jantar. Aceitei e no dia seguinte nos encontramos. A conversa foi agradável, relembramos o passado e acabamos decidindo dar uma nova chance ao nosso relacionamento. A partir desse ponto, as coisas começaram a ficar estranhas. Durante uma noite que passei na chácara,
ouvi passos pesados ao redor da casa, como se algo grande estivesse se movendo. Imaginei que fosse um animal solto, mas no dia seguinte, quando perguntei a Henrique, ele não disse nada. Conforme os dias passavam, notei que o comportamento de Henrique ficava cada vez mais estranho. Ele mal falava comigo e me observava de forma desconfortável. Uma noite, enquanto estava sozinha na chácara, ouvi novamente os mesmos passos ao redor da casa. O som era assustador e parecia estar mais perto desta vez. Tentei ligar para o Tiago, mas ele não atendeu. De repente, ouvi batidas fortes na porta e na janela. Paralisei de medo. Logo depois, as luzes se apagaram e fiquei sozinha no escuro, ouvindo ruídos estranhos lá fora. Liguei para a polícia, que disse que enviaria uma viatura, mas demoraria cerca de 40 minutos para chegar, já que a chácara era distante. Enquanto esperava, vi algo estranho pela janela. Um lobisomem enorme que corria de forma incomum. Parecia farejar o ar e por um momento pensei que tinha me visto. Fiquei completamente paralisada de medo até que finalmente a polícia chegou. No dia seguinte, contei ao Tiago o que havia acontecido e ele parecia desconfiado de Henrique. Mais tarde, ao confrontá-lo, Henrique insinuou de forma perturbadora que sabia o que tinha acontecido na noite anterior e que se eu falasse algo, ninguém acreditaria em mim. Foi um momento de puro terror e desde então nunca mais voltei àquela chácara. Meu nome é Heitor e este é o meu relato. Envio esta história ao canal para compartilhar algo que até agora foi confidenciado a poucas pessoas. Sinto um certo receio em falar abertamente sobre esses eventos, pois muitos tendem a duvidar ou não acreditar. Tudo começou poucos dias após meu nascimento e, de forma inesperada, esses acontecimentos voltaram a me assombrar quando eu tinha 16 anos. O que vou contar são fatos que me marcaram profundamente e que ainda me afetam. Quando eu tinha 16 anos, descobri que eventos do meu passado começaram a me perseguir. Eu e minha prima nascemos no mesmo dia, em uma fazenda no interior de São Paulo, em 1985, na cidade de Piracaia. O parto foi realizado por uma parteira, sem internação médica. Eu nasci na casa principal da fazenda, enquanto minha prima veio ao mundo em outra parte, com uma diferença de aproximadamente 2 horas. O fato curioso é que mesmo após algum tempo de vida, não havíamos sido batizados ou recebido qualquer bênção divina. Nossa casa na fazenda era tradicional, com uma sala sem porta, onde trabalhadores, meus tios, avós e meu pai se reuniam para jogar baralho à noite. Era uma casa grande, com quartos imensos e poucas camas dispostas de frente umas para as outras. Certa vez, em uma dessas noites, ninguém estava jogando na sala e a porta permanecia aberta. Para entrar na fazenda, era necessário passar pela portaria, onde 2 trabalhadores cuidavam do acesso durante a noite, vigiando as plantações e as ruas da fazenda. Meu avô, que não trabalhava muito durante o dia, apenas passava pelas plantações e onde o gado era tratado. Naquela noite, algo estava diferente. O ambiente parecia carregado. Os cachorros latiam inquietos e os animais estavam agitados. Meu avô percebeu um vulto correndo entre a plantação de café. Não demorou muito, e algo aterrorizante invadiu a casa, jogando meu avô para longe e arremessando a cadeira em que estava sentado diretamente para o quarto onde estavam minha mãe e eu. A criatura era enorme, com pelos escuros, olhos amarelados e pernas arqueadas. Às vezes andava sobre 4 patas e, ao tentar atacar, erguia-se sobre as patas traseiras. O mais assustador é que, enquanto minha mãe me segurava no colo,
Essa criatura apontava para mim, como se quisesse que ela me entregasse. Desesperado, meu avô se lançou sobre a criatura, mas ela se livrou facilmente, cercando minha mãe e apontando para mim. O cheiro que exalava era insuportável. Meu avô a espancava com tudo o que conseguia. Mas, subitamente, a criatura desistiu e saiu pela porta, fazendo um estrago antes de ir embora. Ele correu atrás, pegou uma arma, mas a criatura pulou para o meio do cafezal, desaparecendo rapidamente. Percebi que o caminho dela levava a outra casa da fazenda, onde minha prima morava com meus tios. Essa casa tinha uma porta e estava trancada. Vários trabalhadores, ao verem a confusão, correram para ajudar meu avô. Meus tios relataram que a criatura arranhava a porta, dando cabeçadas e tentando entrar, mas não conseguiu. Quando as luzes se aproximaram, ela fugiu para as plantações, desaparecendo nas matas. Depois desse evento, a segurança na fazenda aumentou. Um muro alto foi construído ao redor da casa, cercas elétricas foram instaladas e uma porta de aço reforçado foi colocada na entrada. Estranhas atividades não ocorreram novamente enquanto éramos crianças, mas meu avô, pai e tio estavam sempre próximos. Com o tempo, minha família se mudou para uma cidade onde o trem era o meio mais fácil de se deslocar. Contra a vontade do meu pai, comecei a trabalhar em um grande supermercado. Em um domingo, programei o despertador incorretamente e acordei muito cedo. Decidi descer uma trilha cercada por mato alto e árvores para ir à estação, que ficava a cerca de 800 metros de distância. Desde que acordei, percebi que algo estava errado. Ao caminhar, ouvi o mato quebrar e algo me seguia. Meu coração gelou e um frio intenso tomou conta de mim. Lembrei exatamente dos eventos da fazenda e naquele momento o pavor me consumiu. Quando subi nos trilhos, algo grunhiu como se estivesse irritado. Comecei a rezar fervorosamente, mas não conseguia correr, como se algo me impedisse. De repente, avistei 2 homens a cerca de 150 metros à minha frente. Uma mistura de alívio e desconfiança tomou conta de mim. Um dos homens me disse: "Não se preocupe, vá em paz, porque o que está ali agora pertence a nós." Minhas pernas pareciam travadas, mas consegui correr. Olhando para trás, vi aqueles homens parados diante do mato onde eu havia passado. Com um gesto sobrenatural, eles adentraram o mato e desapareceram. Voltei a correr até a estação, onde a luz me acalmou. Um guarda me perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim, mas fiquei calado sobre o que havia visto. Não sei quem eram aqueles homens ou o que me perseguia, mas sabia que era algo que me seguia desde a infância. Meu avô, antes de morrer, chamou meu pai e disse que sabia de quem se tratava. Ele chamava essa criatura de lobisomem. Meu nome é Maria Júlia, tenho 45 anos e estava ansiosa para enviar um dos relatos para o canal sobre o que aconteceu quando morei em Angola. Sempre fora uma jovem sensível, inquieta com as mudanças que sua vida impunha a ela. Mudar-se para Angola em 2017, longe de tudo o que conhecia, foi um desafio que ela encarou com a bravura dos que têm fé. Mas a nova cidade, com seu ar quente e vibrante, escondia segredos que nem mesmo a sua curiosidade poderia desvendar. As noites em Angola eram profundas, envoltas em um silêncio que, por vezes, se tornava ensurdecedor. Durante uma dessas noites, Maria Júlia e sua família foram convidados para uma festa que, segundo sua tia, era um ritual de proteção. A música ecoava longe e a energia vibrante do evento logo a envolveu.
Mas o que deveria ser uma celebração logo se transformou em algo muito mais sinistro. Enquanto os ritmos se intensificavam e os dançarinos pareciam perder-se em uma dança ancestral, Maria Júlia sentiu um calafrio na espinha. Espíritos se manifestavam e a atmosfera tornava-se pesada, como se a própria terra estivesse viva. Um amigo de escola, conhecido por sua agressividade, começou a dançar em um duelo com um espírito. Maria Júlia observava, horrorizada, sem saber se deveria interferir ou se afastar. Quando a festa terminou e a madrugada avançava, o grupo decidiu voltar para casa. A escuridão da estrada de barro envolvia o carro em um abraço sufocante. Foi então que a noite se transformou em algo ainda mais aterrorizante. Uma figura apareceu à beira da estrada, uma mulher com olhos que brilhavam na escuridão. A tia de Maria Júlia hesitou, mas em um impulso inexplicável decidiu parar. Eu não sei o que você está fazendo aqui, mas não é o seu lugar. Volte agora para o lugar de onde você veio. A tia declarou, sua voz firme, mas trêmula. A mulher gritou, um som agudo e penetrante, antes de desaparecer, como se nunca tivesse existido. Após essa experiência, Maria Júlia ficou obcecada pelas lendas locais. Histórias de lobisomens e criaturas que vagavam pelas noites, à espreita nas sombras, começaram a povoar sua mente. Em cada esquina, ela sentia que algo a observava, e o silêncio da noite tornava-se um sussurro inquietante. Certa noite, enquanto caminhava sozinha, a lua cheia iluminou seu caminho. A beleza da cena a fez sentir-se segura, mas logo o instinto de sobrevivência a alertou. Os sons da noite pareciam mais intensos, como se a floresta estivesse viva, pulsando com uma energia desconhecida. Foi então que ouviu o primeiro uivo, distante, mas inconfundível. A lembrança das histórias que ouvira voltaram à sua mente. Os lobisomens eram reais. Os sussurros que ecoavam na cidade eram avisos. Decidida a entender o que estava acontecendo, Maria Júlia buscou informações com os moradores mais velhos da cidade. Uma senhora, conhecida por sua sabedoria e conexões com o mundo espiritual, lhe contou uma história antiga sobre uma maldição que se apoderou de um lobo em uma noite de lua cheia. A criatura se transforma em um homem à luz da lua, e à medida que a noite avança, ele perde sua humanidade e se torna um predador. A mulher advertiu, seu olhar profundo e preocupante. Maria Júlia não conseguia afastar os pensamentos sobre o lobo. As noites se tornaram longas e repletas de ansiedade. Cada sombra parecia estar à espera de um movimento. Cada ruído transformava-se em um prenúncio de perigo. O uivo do lobo se tornava mais próximo, mais real a cada dia que passava. Na véspera de seu retorno ao Brasil, decidiu que não poderia partir sem desvendar o mistério. Com coragem, ela se aventurou pela floresta à noite, munida de uma lanterna e de uma determinação que não conhecia. O uivo ecoou novamente, agora mais próximo, reverberando em suas veias. Ela não estava sozinha. À medida que avançava, as árvores pareciam se fechar ao seu redor e a atmosfera ficou elétrica. Subitamente, uma sombra passou por ela, rápida como um relâmpago. O coração de Maria Júlia disparou, mas a curiosidade a impulsionou. Seguindo a sombra, ela encontrou um claro iluminado pela lua, onde um homem se contorcia em agonia, suas feições distorcidas e os olhos, uma mescla de dor e fúria. Ela sabia o que precisava fazer. A mulher idosa lhe dissera que a única forma de quebrar a maldição era confrontar a besta. Maria Júlia se aproximou, o medo dando lugar à empatia. Eu sei quem você é, ela declarou, e eu estou aqui para ajudar. Nesse instante, o homem ergueu o olhar. Seus olhos brilharam, e em um momento, Maria Júlia viu não apenas a ferocidade da besta, mas também o homem que ele costumava ser.
A ligação entre os dois era inexplicável, como se suas almas se reconhecessem. E enquanto o uivo da noite se transformava em um grito de libertação, a lua cheia observava, testemunhando a batalha entre a luz e a escuridão que se desenrolava naquela noite eterna. Com a coragem brotando de seu interior, Maria Júlia avançou. Essa seria uma luta pela humanidade não só do homem, mas também por ela mesma. Meu nome é Gael, tenho 30 anos e sou fascinado por assuntos relacionados ao oculto e ao sobrenatural. Pesquiso esses temas há vários anos e possuo algumas pesquisas acadêmicas sobre o assunto, pois estudo história e analiso essas manifestações em um contexto historiográfico. Minhas pesquisas incluem literatura gótica, licantropia, fotos pós-morte e arte cemiterial. Estou enviando este relato para ser compartilhado no canal. Essa paixão pelo obscuro e inexplicável começou cedo, na adolescência, e me levou ao movimento gótico. Fiz essa apresentação para explicar como consegui as escritas que traduzi e que posso disponibilizar a você, caso haja interesse. Envio um relato para o canal que é bem diferenciado. Não se preocupem, pois todos os nomes são fictícios. Na minha adolescência, eu tinha um grupo de amigos que também se identificavam com a cultura gótica. Uma vez por mês, realizávamos um encontro especial no cemitério da nossa cidade, que é um local antigo, construído em 1900. Um grupo de jovens indo à noite ao cemitério para beber vinho pode parecer estranho, mas para nós era uma forma de liberdade. Eu preferia ir durante o dia, mas à noite havia uma atmosfera diferente. Lá, falávamos sobre assuntos que variavam entre filosofia, poesia, ocultismo e tudo ligado ao universo gótico. Nosso grupo se chamava Lost Boys, em referência ao filme Os Garotos Perdidos. Era nosso momento de liberdade e diversão. Apesar de estarmos lá à noite, nunca fizemos nada ilegal e sempre respeitamos o local. Inclusive, nunca tivemos problemas com os coveiros, pois eles sabiam que não causaríamos nenhum dano, principalmente ao patrimônio público ou privado. Por mais estranho que pareça para muitos, lá tínhamos uma sensação única de liberdade, paz e tranquilidade. Porém, um dia foi diferente. Após recitarmos alguns poemas, já que o tema do dia era ultra romântico, recitei um poema que gosto muito, Lembranças de Morrer, de Álvares de Azevedo. Enquanto o pessoal discutia o poema, eu saí andando pelos túmulos, pois gosto de ler as frases das lápides e anotá-las. Muitas são muito interessantes. Quando percebi, estava na parte mais antiga do cemitério, onde ficam os primeiros túmulos, datados de 1920. De longe, vi uma figura de sobretudo, que a princípio me pareceu um gótico sentado em uma sepultura. Suas vestes eram bem legais e lembravam roupas do estilo vitoriano, que eu tinha visto em alguns festivais góticos. Como os góticos não são muitos por aqui, me aproximei para me apresentar a essa pessoa. Perguntei quem era e se morava na cidade. Ele disse que não era da cidade e que estava de passagem. Percebi que ele tinha um sotaque meio enrolado, puxado para o espanhol e que voltaria em 2 semanas para Buenos Aires. Ele aparentava ter aproximadamente 30 e poucos anos e disse que poderia me chamar de Miguel. Ele era bem culto e falou muitas coisas interessantes sobre ocultismo e sobrenatural. Comentei que gostava muito de sistemas e que desejava estudar história, pois estava no 3º colegial. Então ele me disse que daria um presente a um futuro historiador e que eu deveria me comprometer a estudar o tema e a origem dessas manifestações.
Miguel retirou de seu sobretudo um livro bem antigo que parecia um diário por estar escrito à mão. Ele disse que no futuro voltaria para me dar mais explicações e que por agora eu deveria saber que era o escolhido para ficar com o livro. Nesse livro havia a descrição de vários temas do sobrenatural, coisas do oculto, encantamentos e tudo ligado à licantropia. Como ele sabia que sempre me interessei por licantropia, descreveu o livro como um grimório. Estou analisando o conteúdo e ainda tenho muito a pesquisar e entender. Faz tempo que estou com ele e ainda há muito a aprender sobre Miguel. Após ele me entregar o livro e conversarmos por cerca de 30 minutos, perguntei se gostaria de juntar-se a nós e beber um pouco de vinho. Ele me disse apenas que gostaria de um copo. Eu disse que iria buscar e, ao me virar, ouvi um barulho. Não sei de onde veio, mas vi um ser com mais de 2 metros de altura correndo na posição bípede, parecendo um enorme cão. Para mim, só há uma explicação para aquilo: um lobisomem. Aquele ser me olhou e seus olhos lembravam os olhos de Miguel. Desde aquele dia, não encontrei mais Miguel. Continuo sempre estudando o livro. Espero poder reencontrá-lo algum dia para que ele possa me esclarecer algumas dúvidas, independentemente de ele ser deste ou de outro mundo. Ele foi de grande influência para que eu iniciasse o curso de História. Espero que vocês gostem desse relato.